Vamos lá, aula 15, né? Quis fazer uma outra brincadeira. Para que, principalmente capixaba, sabe o que significa essa bandeira, tá? É a bandeira do estado do Espírito Santo, né? Com a frase trabalha e confia, né? Então, só para lembrar, né, que agora, depois de 2 ou 3 aulas prometendo, agora eu vou entrar no assunto confiabilidade, tá? Bom, mas eu vou apresentar, né, fazer a apresentação, né, que mostra, inclusive, o conceito de confiabilidade nas normas da BNT. Tá? Mas deixa eu trocar aqui a figura primeiro. Quando você escreve confiabilidade no site, na página de buscas, né, uma das primeiras figuras que apresenta é essa aqui, né? Uma pessoa segurando uma corrente. Uma corrente esse tipo de corrente, né, composta por vários elos, né, uma conectando-se às outras. Então, quando fala em confiar, né, fala-se muito em cooperação, auxiliar ou ser auxiliado pelos outros. E nas máquinas é a mesma coisa, no sistema mecânico é a mesma coisa, né? Então, muitas vezes, um componente depende do outro, né, para trabalhar com integridade. Então, eu vou manter esta ilustração aqui, né, e vou compartilhar com vocês. Até fiz uma mudança, né, como tinha falado anteriormente, estava 13 a 14, coloquei 13 e 14, coloquei 15, né? Porque todas as explicações aqui abordam aí também o conceito de confiabilidade. Mas vamos lá. O que é confiabilidade? Segundo a norma 5.462, que... Deixa eu ver se é essa mesmo, né? Isso mesmo, que é aquela norma que eu tinha mostrado anteriormente. É a probabilidade de um item poder desempenhar uma função requerida sob dadas condições durante o dado intervalo de tempo, de T1 a T2. Então, quando fala a confiabilidade de uma peça, de um sistema mecânico, pode ser totalmente parado ou totalmente funcionando, ligado ou desligado, ou pode ser um trabalho em regime parcial também. Por exemplo, os motores elétricos mais comuns, né? Ou eles estão totalmente ligados ou totalmente desligados, ou 0 RPM, ou, por exemplo, 1.800, 3.600 RPM. Mas tem motores elétricos, né, com variação aí de frequência, enfim, né, que você pode regular também a rotação, que é mais comum em equipamentos de refrigeração e ar-condicionado mais modernos, aquela envolver tecnologia inverter. Então, você pode trabalhar bem, ou trabalhar bem ou não trabalhar, né, ou trabalhar ou não trabalhar, ou trabalhar em caráter parcial, né? E essa confiabilidade é uma ferramenta muito usada, por exemplo, na engenharia de produção, mas também pode ser usado por outros engenheiros, né, que têm o conhecimento de causa, porque esses engenheiros que eles fazem toda uma programação, né, como falei no vídeo anterior, uma programação de manutenção e todo um levantamento, uma abordagem de confiabilidade de uma peça, de um elemento de máquina, de um sistema mecânico, mas também num sistema elétrico, numa operação unitária, né, que é um elemento aí dentro de uma indústria química, um processo químico, né? Então, pode trabalhar essa confiabilidade em uma grande gama de aplicações. Mas, de novo, o que é confiabilidade? Além desse conceito aqui, é a situação ao qual um elemento de máquina, um sistema, enfim, ela trabalha de uma forma íntegra, né? Num número próximo a 100% dos casos. Tá? E esse número, ele varia de acordo com as consequências que pode causar na decorrência de uma falha. Vou dar um exemplo assim, bem generalista, que é o próximo slide. Equipamentos seguros e equipamentos perigosos. O que é mais confiável? Um rolamento de um carrinho de rolimã ou um rolamento de um trem de alta velocidade? Sem dúvida, tem que ser muito mais confiável, né, o rolamento de um trem de alta velocidade. Também porque se acontecer alguma pequena vibração, uma pequena alteração, né, do seu desempenho, pode causar acidez que pode matar todo mundo que está lá dentro. Por quê?
Porque quando nós falamos em trem de alta velocidade, né, vulgo trem-bala, fala até trens aí a 300 quilômetros por hora. Carrinho de rolimã não, né? O máximo que vai acontecer se travar, o moleque lá, a criança vai se machucar, vai esfolar o braço, vai levar a broca da mãe e pronto, acabou. Brincadeira, até a broca da mãe, broca do pai, o que seja, né? Mas não vai causar uma tragédia que nem de um trem-bala, como infelizmente já aconteceu, né? Você pode procurar histórias aí de acidentes de trem-bala que vocês podem ver. Então, assim, de novo, confiabilidade é aquela situação ao qual é uma ferramenta da área da engenharia de produção, mas, de novo, não é apenas engenharia de produção. Falo da engenharia de produção, mas pode ser engenheiro mecânico, pode ser engenheiro eletricista, engenheiro de energia, engenheiro química, assim por diante, em que faz o levantamento sobre a responsabilidade de um sistema mecânico de uma peça. Então, por exemplo, equipamento, vou dar outro exemplo aí, vamos dar um exemplo na área química. Equipamento seguro. Vamos supor uma situação segura. Ah, é transporte de. Transporte de um produto químico quase que inofensivo. Vamos supor aí um alimento. Ah, se acontecer um choque, uma batida, tal, vai acontecer algum dano à pessoa? Não por causa daquela carga, né? Não por causa do transporte do alimento. Não é um alimento que vai matar a pessoa. Agora, outra coisa, por exemplo, é transporte de algum material explosivo. Aí a situação é bem diferente. Então, assim, a confiabilidade, ela pode mudar, inclusive de acordo com o manuseio. Por exemplo, uma empilhadeira. Uma empilhadeira pode ser operada, pode ser da mesma marca, pode estar passando por uma mesma rotina de manutenção se, por exemplo, estiver transportando alimentos ou estiver transportando explosivos. Só que, claro, a confiabilidade da empilhadeira tem que ser muito maior no transporte de explosivos. O que seria neste caso, por exemplo? Para evitar ao máximo falhas, diminuir a sua vida útil. Mesmo que os regimes de manutenção sejam os mesmos, mesmo que o custo dos equipamentos sejam os mesmos, bom, falei já, na rotina de manutenção, custos, manuseio, etc. Mas vamos descartar em menos tempo aquela empilhadeira? Mas a pilhadeira está íntegra, está funcionando muito bem, obrigada. Mas vamos descartar, porque não pode ter falha de jeito nenhum. Então, como é que faço para. Como é que é o critério, né, de determinação, né, do valor, né, da confiabilidade? Explico melhor como é que são esses valores. Certamente que a confiabilidade é maior se o equipamento for mais perigoso do que o outro. E também se a máquina, o elemento, for mais caro que o outro. Porque muitas vezes, né, um equipamento mais caro, aí pode seguir aquela lei da oferta e da procura. Um equipamento mais caro é mais difícil de ser obtido. É que nem a história que eu falei da manutenção dos carros, dos veículos, né? Quanto mais caro é um equipamento, um componente, mais demorado ele chega na oficina, em casa, aí gera outros transtornos. Não é a mesma coisa que trocar a pastilha de freio, tal, que é algo mais fácil ainda, né? Óleo lubrificante, que qualquer lugar tem. Filtro de ar, filtro de óleo, que qualquer lugar tem. Limpador de para-brisa, qualquer lugar tem. Né? Agora, vai trocar homocinética, já não é em qualquer lugar. Tá? Então, muitas vezes, você faz uma orientação para ter uma confiabilidade maior em cima de um equipamento mais caro, né? Também pensando no risco de indisponibilidade, né? Mas também por questão de custo mesmo, tá? Porque você vai trocar uma peça que é muito cara, né? Às vezes gera aí um transtorno, aí, um desbalanço financeiro da empresa, enfim. Máquinas de uso esporádico, máquinas de uso contínuo. Um exemplo muito esclarecedor. Eletrodomésticos. Uma coisa é ter um liquidificador em casa, outra coisa é ter um liquidificador numa lanchonete. Por exemplo, você vai comparar um liquidificador de casa com de lanchonete, muitas vezes de lanchonete é um liquidificador mais caro, tá? Um motor mais parrudo, porque vai ter um uso contínuo. Porque muitas vezes, vamos supor ainda mais, uma lanchonete especializada em vitaminas, em sucos,
em que as pessoas vão lá porque gostam lá de tomar as vitaminas daquele lugar. Na minha terra natal tem uma lanchonete lá, que não sei, acho que é até restaurante, não, lanchonete, vai, em que você escolhe lá pelo número, número 74. A pessoa sabe o que é o 74. É banana, aveia com maçã, por exemplo. É um processo quase que industrial, praticamente. Você vai lá, usa o liquidificador, coloca os ingredientes, aí coloca no copo, dá uma lavada rápida e volta ao normal. Então, pega para capar, né? Não é a mesma coisa em casa. De vez em quando eu uso para fazer algum alimento. Mas se der pau no liquidificador, é só trocar. Ia fazer uma batida. Mas não tem, o liquidificador não está funcionando. Não tem problema. Você não, é só não fazer batida, fazer outra coisa, tá? Agora, se der problema no liquidificador na lanchonete, aí já é prejuízo, né? Porque o cliente vai embora, vai procurar outro lugar. E aí você pode imaginar uma batedeira, né? Uma batedeira doméstica, uma batedeira de confeitaria, doceria, padaria. Né? Eu nem falo de padaria, que já são batedeiras maiores, mas vamos supor aí equipamentos de mesmas, pode até ser da mesma marca, do mesmo modelo. Tá? Então, quando fala máquina de uso contínuo, tudo bem que tem aquela situação, por exemplo, na lanchonete. Tem apenas o liquidificador, mas é bom já ter um de reserva guardadinho, caso der pau em um, pega o outro de imediato para não perder tempo e já faz uma programação de manutenção. Amanhã eu levo lá para assistência técnica, ou compra outro. Tá? Então, confiabilidade é isso também. Confiabilidade, gente, é uma ferramenta do ramo da estatística. Daqui a pouco eu até vou mostrar lá uma curva lá de distribuição normal. Quem já fez estatística sabe o que eu estou falando, né? Só para exemplificar. Máquinas, elementos de máquinas facilmente disponíveis ou dificilmente? É naquela história de novo, né? Então, muitas vezes, você vai utilizar um sistema mecânico, uma máquina, um elemento de máquina, etc., que é mais difícil de encontrar, muitas vezes você vai comprar uma quantidade maior, tal, e vai ter uma vida útil menor, já para garantir. Porque se der pau, a pessoa entra naquele caráter emergencial, né? Aí já muda toda a programação, aí pode ter prejuízo por ociosidade, assim por diante. Aí, risco menor de prejuízo, risco maior, presença de poucas ou muitas pessoas, soluções de menor responsabilidade, maior responsabilidade, por motivos diversos, né? Quando fala maior responsabilidade, pode ser devido à presença de pessoas ou devido à presença de equipamentos mais caros ou mais baratos, produtos e serviços de qualidade inferior ou qualidade superior. Tá, e assim vai, quando falo assim, né? Vamos pensar aí, né? Duas empresas fazendo o mesmo produto, só que o outro é um produto mais caro, mais elaborado. Então, faz toda uma programação de manutenção de equipamento, tá? Para que não haja nenhum problema. Para que não atinja a qualidade do produto e também para que não tenha problema na qualidade do serviço. O que é a qualidade de serviço nesse caso? É entrega no prazo certo. Tá? Então, esses itens aqui, entre outros, servem muito bem para determinar, fazer toda uma programação no que tange a confiabilidade. Desculpa, programação não é um termo adequado, mas toda uma análise de confiabilidade. Eu acho que com valores vocês vão entender melhor. Aí eu peguei um estudo de caso de uma publicação, aqui, ó. Segundo Monteiro, 2014, o fator de confiabilidade indica a probabilidade de elemento e equipamento apresentar o comportamento adequado, sem falhas, durante o período de tempo estabelecido pelo projetista sob condições específicas. Estão vendo aqui, falha, né? Não falo nem pane, porque pane a gente entende como algo que não funciona em definitivo. Então, quando fala isso, né? Confiabilidade também é aquela situação em que a máquina, equipamento, ele trabalha de uma forma íntegra, tá? Não em regime parcial, regime total. Agora, a falha, você pode entender como regime parcial ou até mesmo zero. Tá? Então, por exemplo, até posso pensar, deixa eu ver aqui um exemplo. Tá, uma máquina, um motor elétrico.
Se for pensar naqueles motores elétricos, onde há variação de rotação, não é 0,3600 RPM ou 0,1800 RPM, então, cara, trabalhar em regime parcial pode ser trabalhar numa rotação máxima, tem uma rotação máxima que é muito menor do que a máxima que está no manual. Ah, o máximo é 1.800, mas deu algum problema, estou trabalhando até 400 RPM. Isso pode ocasionar um atraso na entrega do produto, na produção, né, e na entrega, né, na entrega desse produto, ou na execução de um serviço, né? Pode-se tomar como exemplo uma análise de resistência-fadiga, onde torna-se importante determinar esse fator que pode avaliar a probabilidade de o elemento ou equipamento funcionar de forma adequada. Assim, esse fator, né, que é convencionado nessa publicação desse Monteiro, Kc é apresentado na equação a seguir. Nessa equação, Z é a variante de transformação expressa em unidades de desvio padrão. Então, quem fez estatística sabe o que é desvio padrão, o que é variância, né? Desvio padrão convencionado, que ela é a letra grega, acho que é sigma. Sigma elevado ao quadrado, né? Variância é apenas o sigma. Então, expressa unidades de desvio padrão para cada valor de confiabilidade desejado. Esses valores vêm da teoria da distribuição normal de uma variável aleatória. E os valores de Z e seus correspondentes fatores estão dispostos na tabela a seguir. Então, onde eu quero chegar? Aqui nessa tabela, vocês estão vendo aqui, confiabilidade que vai de 50 até 99,9 casos decimais aí, né? Então, vocês podem imaginar uma situação de confiabilidade máxima, como, por exemplo, alguma máquina, algum equipamento numa plataforma de petróleo. Se der algum problema, pode atrapalhar todo o processo, né? Porque um motor com um motor que não está funcionando, ele pode interromper a produção das etapas seguintes, tá? Dos processos seguintes, porque a plataforma não é apenas extrair o petróleo, mas ter todo um conjunto de operações unitárias, processos químicos lá dentro da plataforma, em que entrega, né, o produto, né, uma certa qualidade, né, para os oleodutos ou para os navios. Então, uma plataforma de petróleo não é apenas ter o petróleo, mas também ter o processamento. Então, imagina dar uma pane, dar um problema numa máquina, e aí, quanto tempo demora, né, para essa máquina, uma máquina nova, sair lá do continente até chegar à plataforma? Vocês podem ver quando, por exemplo, tem um incidente numa plataforma, onde às vezes necessita de evacuação, né? Então, quanto tempo demora para chegar as embarcações, né, para conter o incêndio, por exemplo? Demora, porque estão lá, sei lá onde, de centenas de quilômetros de distância. Então, nesse caso, é uma confiabilidade extrema, né? Porque se der algum problema, vai ter prejuízo muito grande, de milhões de reais, de dólares, euros, o que seja. Mesma coisa, por exemplo, avião de passageiros, né? Que principalmente esses aviões intercontinentais, se der algum problema, imagina, né, um problema no meio do caminho, no meio do oceano, né? Então, muitas vezes, né, um rolamento, um fio, ele é retirado mesmo mesmo estando em boas condições, né? Então, no caso, né, de um avião de passageiros, a confiabilidade é muito maior que, por exemplo, um avião de carga ou um avião militar. E provavelmente, né, a confiabilidade de um veículo aeroespacial é muito maior até mesmo que de avião de passageiros, devido às restrições de manutenção. Nesse caso que eu falei agora. Então, dá para tem vários exemplos aí que nós podemos imaginar, né? É uma coisa até engraçada que eu falei no começo, carrinho de rolimã. Para fazer, né, confeccionar o carrinho de rolimã, né, por que chama rolimã? Rolimã é rolamento. Você pode pegar um rolamento usado. Você vai numa oficina em que você encontra aquele rolamento numa determinada dimensão, tá, né? Que é já levar para sucata, né, ou até para lixo comum, enfim, você pega aquele rolamento e coloca lá no brinquedo. Né? Claro, você vai fazer o teste. Está girando? Então, está valendo como um carrinho de rolimã, mas não está mais valendo para ser usado no carro, no veículo leve. Ah, mas por que não está? Às vezes é por questão de manutenção preventiva, né? Ah, passou da vida útil, beleza. Ou porque ocorreu alguma coisa, uma manutenção corretiva de algum sistema mecânico, de algum componente, apesar de não ter atingido o rolamento.
Tá? Igual aquela história lá do amortecedor estourado. Ah, estourou o amortecedor da roda traseira do lado direito, mas a esquerda está funcionando. Não importa, troca. Para quê? Para não sobrecarregar os esforços naquele que está funcionando. Por quê? Você vai perder tempo com um carro parado, mão de obra, troca um, então, para economizar tempo, troca o outro. Para evitar que você perca tempo de novo para fazer a troca, às vezes até mesmo a troca da peça recém-trocada aí, né? Mesma coisa pneu. Ah, já tá careca, 2 da frente, já troca os 4. O que custa? Ah, custa dinheiro, mas muitas vezes o tempo é tão precioso, até mais precioso quanto o produto. Então, você pode fazer suas devidas comparações aí, né? Ah, confiabilidade de 50%, um liquidificador doméstico. Ah, sei lá, 95%, liquidificador de lanchonete. Ah, 99, um avião de carga, 99,9. Ah, um avião militar, 99,99. Ah, um avião de passageiros, né? Então, assim, o que seria, em quantidades, o que seria esses valores aqui? Por exemplo, confiabilidade de 50% é a chance entre, de cada 2 produtos ou cada 2 itens, um dá problema. 99%, a cada 100 itens, um dá problema. E assim por diante, 99,9 a cada 1.000, um dá problema. Aí 1.000, 10.000, 100.000, e o último aqui, 99,9999%, a cada 1 milhão de itens, um apresentar problema. E quando faz esse estudo de confiabilidade, leve em consideração, por exemplo, se pensar em produto, origem do produto, as características, a operação e os procedimentos de manutenção. Porque, como falei no vídeo anterior, que muitas vezes acontece algum defeito, por exemplo, no carro, decorrente a falhas ou até o fato de ter um mecânico mau caráter. Né? Falando que, estou com uma peça nova, na verdade, colocou uma peça usada. Mas, tirando essa parte aí da falta de ética, então, assim, tudo isso depende da origem do produto, da rotina de manutenção. Se for pensar em equipamento usado, né? Quanto maior a confiabilidade, menor a chance de usar um dispositivo usado, né? Vai ter que usar tudo novo. Então, tem a questão da origem do produto, do manuseio, né? Operação e das rotinas de manutenção. Porque muitas vezes, né, tem algumas situações que você pode tirar, verificar e pôr de novo. Mas em caso de rolamento, não é adequado. Por exemplo, de um avião. Você vai. O que seria aí uma manutenção mais radical? Assim, numa manutenção de um avião, apenas os dispositivos que não são considerados itens de segurança que são mantidos. Ah, sei lá, o tapete, talvez as poltronas, né? Porque poltrona também é um dispositivo, né, de segurança, né? Caso de pouso na água, né? Usa até partes da poltrona como bote salva-vidas, sei lá, né? Uma coisa até curiosa, né? Então é o seguinte, como já falei várias vezes, né? Então, quem que define essas porcentagens fatores, né? São os especialistas em confiabilidade. E de onde é tirada essa variante de transformação? Esse Z, gente, é uma tabela que você encontra em qualquer livro de estatística, que é isso aqui. É um item, né? Que é função da distribuição normal. Porque a presença, né? Vamos supor aí uma peça com uma determinada vida útil. E vamos supor, né, que a vida útil média, ou mediana, ou moda, seja esse número 0 aqui. Então, vamos supor uma peça com uma vida útil média de 1.000 horas. 1.000 horas. Então, você sabe que a média é 1.000 horas. E perto dessa média, ele tem, assim, um grande número de peças que duram um pouquinho mais ou duram um pouquinho menos. Vamos supor, 990 a 1.010. Esta diferença, né, que é o conceito lá de desvio padrão, enfim, né? Então, tem a questão da distribuição. Se for uma distribuição, digamos, mais larga, por exemplo, a média é 1.000, mas a grande maioria está entre 990 e 1.010, uma faixa de 20, né? Uma diferença de 20.
entre mínimo e o máximo. De 1.000 para 1.000 horas ter mais ou menos 10, podemos dizer que o desvio padrão é muito pequeno. Ao contrário, se fosse uma média de 1.000 horas, só que a grande maioria está entre 900 e 1.100, já é uma faixa maior, então o desvio padrão é maior, então essa curva aqui, essa distribuição normal é mais larga e o ápice mais curto. Tá? Então, esse Z, né, quem determina aí, né, são os engenheiros, né, que mexem com confiabilidade, levando em consideração toda a experiência que possui no equipamento, desde a qualidade do produto, seu histórico, a sua origem, melhor dizendo, até seu uso. Então, muitas vezes define essa confiabilidade com a experiência. Então, existem engenheiros dentro das grandes empresas que utilizam e também os engenheiros dos produtos, né, nas fábricas. Então, por exemplo, lá o Z, né, vocês estão vendo aqui, o máximo é 4,473, né? Até esqueci de falar para vocês, né, que isso aqui foi usado aí, isso aqui é 4, né, não é 4.000. Tá, usou lá o padrão lá dos Estados Unidos, lá que casa decimal é ponto e casa de milhares é vírgula. Né? Então, aqui no caso variante de transformação máxima 4,473. Então, pega essa tabela aqui, por exemplo, os valores de Z, né? Aqui está Z maiúsculo, né? Só que aqui da tabela é Z minúsculo. Então, que vai, né? Coluna na vertical, que vai de 0 até 3,4, e aqui do lado, e aqui na horizontal, né? Suas divisões decimais, né? Então, por exemplo, o número máximo que está aqui é 3, o Z igual a 3,49. 3,49. Então, o valor de Z é 3,49 e o resultado é 0,9998. O que significa isso? O 3,49 é uma situação assim, digamos, em que está nessa distribuição, né, 99,98% dos casos. Tá? Apesar que aqui, né, vocês estão vendo que está um valor maior, né? Uma variante de transformação 4,473, né? Então, mas em compensação, vocês estão vendo aqui, confiabilidade 50%, variante de transformação igual a 0. Então, o que significa isso? Vocês estão vendo aqui, né, que o Z igual a 0, o resultado é igual a 0,5, exatamente a metade. Né? Então, na verdade, neste exemplo aqui, o que é 4,473, né? Como é que eu vou explicar para vocês? Aqui de novo, né? O Z vai até 3,49, então o resultado inicial vai de 0,5 a quase 1, né? 0,9998, né? Então seria da seguinte maneira. Não, tá certo. Tá, falei besteira. Tá, com Z igual a 0, o resultado é igual a 0,5. Aqui com Z igual a 0, o resultado é igual a 0,5. Tá? E aqui com Z até 3,49, é 0,098, está diferente do que está aqui. Desculpa, eu não sei explicar com detalhes. Tá? Mas o que vocês podem ver, por exemplo, aqui, né? Não está coincidindo. Né? Mas eu vou pegar aqui um que coincida, vai 0,999. 3 casas decimais. 3,1, 3,10. Isso mesmo? Peraí, desculpa. Não está coincidindo, não. Tá, 3,10, o valor é 0,999. 999, então o valor dá até maior. Desculpa, eu não sei porquê, mas só para mostrar para vocês, né, como é que ela funciona. Então, assim, a confiabilidade vai aumentando, essa variante de transformação vai aumentando também, que nada mais é do que essa distribuição normal. Por quê? De novo, a distribuição normal ela é uma forma de mostrar, né, um fenômeno qualquer, né, onde há essa distribuição, né, igualitária, tanto do lado quanto do outro. Porque existem outras distribuições. Né? Tem uma que chama, acho que é log normal, que é muito comum aí na estudos de radiação. Né? Para quem fez aí transferência de calor 2 sabe o que eu estou falando, né? Que é a distribuição lá da frequência, né, da radiação, versus potência radiativa.
Então, é isso. No caso aqui dos defeitos, a grande maioria dos defeitos, se for considerar uma distribuição normal, né, a grande maioria dos defeitos ocorrem perto da média, ou da mediana, ou da moda. Para quem não sabe, né, são três formas diferentes de cálculo, né, de cálculo assim, intermediário, de resultados intermediários dentro de um espaço amostral. Tá? É isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou exigir fórmulas, cálculos aí de vocês, não. Tá? Para quem fez estatística, é só para relembrar. E aqui uma apresentação, acho que mais didática, o conceito de confiabilidade. Vocês estão vendo aqui, né? Uma confiabilidade de 68%, aqui, digamos, 68% do espaço amostral está nessa região aqui, que vai da média entre, com uma tolerância, né, mínima e máxima dessa variância aqui. Né? Mi menos sigma, né, o mi mais sigma. Até chegar aqui embaixo, 99,7, né, e que aborda aí quase toda a amostra, quase todo o espaço amostral, que vai de mi até 3 sigma, ou mi menos 3 sigma. Onde eu quero chegar? Quando fala em confiabilidade, por exemplo, vamos supor uma confiabilidade de uma peça de 99,7%. Então, a cada 300 peças, uma vai dar defeito. Então, está aqui 299 peças está dentro dessa curva e uma está fora dessa curva. Tá bom? Então, isso é onde eu quero chegar. Voltando aqui no slide anterior, desculpa. Não, isso. Aqui tem o fator de confiabilidade. Isso aí foi... Essa parte aqui, confiabilidade variante, é instrumento da estatística. E aí, que foi adaptado para engenharia de produção. O que significa esse fator de confiabilidade? É um fator de correção. Então, por exemplo, vamos supor um rolamento. Um rolamento, desde que não submetido a esforços dinâmicos, apenas esforços estáticos, uma determinada rotação fixa. Claro que é praticamente impossível acontecer, né? Porque quando você liga o motor, ele pode sofrer uma variação de rotação, aí tem lá, né, a carga inicial, uma carga final, né? Então, nunca o tempo inteiro está na mesma rotação, dificilmente está sendo submetido apenas a esforços estáticos, mas vamos supor essa situação que é mais simples. Então, o rolamento, submetido àqueles esforços previsíveis, aquela rotação previsível e constante, aquele rolamento pode ser usado por uma situação de confiabilidade não muito alta ou uma confiabilidade bem alta. Então, vamos por uma situação em que aquele rolamento, naquela carga, naquela rotação, aquelas mesmas dimensões, etc. e tal, né, até mesmo condições aí de manutenção, lubrificação, se for o caso, numa situação que não requer tanta confiabilidade, então você pega aquela carga horária e multiplica por esse fator Kc, igual a 1. Vamos supor, o motor com uma confiabilidade de 50%, o rolamento atua 1.000 horas. Agora, o motor com uma confiabilidade de 99,999%, ele não vai operar 1.000 horas, vai operar menos, vai operar 620 horas. Então, a confiabilidade pode ser usada como instrumento para determinação do tempo de vida. Ah, mas as cargas são as mesmas, as condições ambientais, pode até ser que as condições ambientais sejam as mesmas, mas uma confiabilidade maior, o tempo de vida é menor, podendo usar até mesmo esse rolamento com uma outra aplicação menos confiável, igual o exemplo que eu falei do rolamento de um carro. O rolamento de um carro pode ser descartado depois de ser usado em carrinho de rolimã. Porque o rolamento de carrinho de rolimã, a confiabilidade é mais baixa. Tá? Mas a confiabilidade também pode ser usada, esses fatores podem ser usados para outras aplicações. Inclusive nesse exemplo que eu vou dar agora, porque existe o Kc, né, que é o fator de confiabilidade, mas no exemplo que eu vou dar, ele mostra que um sistema mecânico, por exemplo, o rolamento, ele pode ter um comportamento alterado, não por causa da questão da confiabilidade, mas também por questão de condição superficial. Como, por exemplo, quando fala a condição da superfície, se tem corrosão, por exemplo. Vamos pensar no parafuso. O parafuso novinho, folha, ou bem passou por uma manutenção adequada, está perfeito, está íntegro, ou um parafuso corroído. Fator de modificação do tamanho. Tá? Porque, por exemplo, parafuso maior, ele resiste a maiores esforços do que o parafuso menor. Temperatura, isso é muito importante, né? Porque a partir do momento que vai aumentando as temperaturas, a partir de uma certa temperatura pode ocorrer alteração da estrutura.
metalográfica, inclusive, de um parafuso, de um rolamento, enfim, alteração da geometria. A presença de entalhes, sulcos, reduções do diâmetro, etc., né, tal da concentração de tensões. Tá, por exemplo, parafuso com sulco, aqueles que colocam lá o anel, ele pode receber mais esforço lá naquele local. E modificação por efeitos variados, desculpa. Presença de tensões residuais devido a, por exemplo, a têmpera sem revenimento, tá? Corrosão, ataque químico e assim por diante. Até peço desculpa, quando falo condição de superfície, não é corrosão, falei besteira, presença de algum material aí para minimizar a corrosão, tratamento superficial também, tá bom? A utilização desses fatores torna-se essencial, que são fatores multiplicativos. Por exemplo, fator de modificação de temperatura de um rolamento. Ah, mas a temperatura ambiente, o KD minúsculo, né? O KD é 1. Mas e o rolamento a 200 graus Celsius? O KD vai ser menos, sei lá, 0,6. Então, a temperatura ambiente trabalha 1.000 graus e a temperatura a 200 graus trabalha 600. Temperatura ambiente 1.000. Temperatura ambiente 1.000 horas e a 200 graus Celsius 600 horas. Exatamente. Então, vamos lá. Diferentes resultados entre os estudos de corpos de prova e o elemento, equipamento e condições reais devido a diferentes expostas a seguir. Composição dos materiais, uma coisa é parafuso de aço carbono simples, outra coisa é aço carbono cementado, aço carbono temperado e revenido, outro é aço carbono passou por nitretação, por vários processos de tratamento térmico superficial. Outra coisa é aço 430, outra coisa é aço 304, aço inox, né, do exemplo, outro é aço galvanizado, ou aço 316, né, que resiste até a muitos produtos químicos, né, enfim. Processo de manufatura, método, tratamento térmico, condição, aspectos como corrosão, desgaste e concentração de tensão, ambiente, temperatura, até projeto, tamanho, formato, parafuso cabeça estavada, cabeça com fenda, sem fenda, com rosca parcial, rosca total, etc., né? Então, por exemplo, aqui, ó, com base nessas diferenças, foram propostos fatores expostos na apresentação anterior que podem ser usados no cálculo do verdadeiro limite de resistência à fadiga, né? Que é o exemplo do cara aqui, né? Estudo de fadiga. Aí eu falei aquela hora, né, que o fator de confiabilidade pode ser usado para diminuir o tempo para determinar o tempo de uso do equipamento. Porque se não me falha a memória, quando falar sobre rolamentos para vocês é fator multiplicativo de tempo. Mas nesse caso aqui é fator multiplicativo de carga, né, de resistência à fadiga. Então, esses valores, por exemplo, de confiabilidade, vocês estão vendo que o valor máximo é 1 e ele é regressivo. Aumenta a confiabilidade, o fator de confiabilidade cai. De temperatura, geralmente cai também. De outros, pode ser que suba, enfim, né? Aí vai depender de cada caso. Então, pega lá, faz todo um cálculo, uma análise, né, de resistência à fadiga desse valor aqui, SE. Multiplica por vários fatores multiplicativos, daí tem o SE linha. Então, o que antes era 1.000, pode ser que agora seja 400. Tá? Devido aí a diversas situações por qual ele pode passar. E diversas situações a qual ele está submetido. Só de curiosidade, gente, eu só mostrei a tabela do fator de confiabilidade. Mas nesse trabalho aqui tem as tabelas de outros fatores, de temperatura, tamanho, condição de superfície, porque o assunto aqui é só sobre confiabilidade. Mas só para mostrar para vocês o exemplo de aplicação. De novo, fator de confiabilidade visando determinação da carga horária específica de tempo de vida útil ou a carga máxima a ser aplicada, no caso aqui de sair de fadiga. Então, por exemplo, só de curiosidade, onde ele pode ser usado? Por exemplo, esse SE, né? Cálculo de fadiga pode ser obtido através desse diagrama aqui. Mas esses pontos aqui foram dados empíricos, experimentais. Aí, com esses dados experimentais, foi plotado uma curva, um gráfico como esse aqui. Porque fadiga, o que que é? Esforços cíclicos. Então, à medida que vai aplicando cargas maiores, a vida útil diminui. Isto é, o número de ciclos diminui. Um exemplo típico, né, de sair de fadiga e sair de fadiga de eixo veicular.
qualquer outro equipamento, né, que tenha rotação aí no eixo, árvore. Depois eu falo para vocês qual a diferença entre eixos e árvores. É coisa bem simples. Tá? Aí vocês estão vendo aqui que vocês podem submeter um elemento a ciclos maiores, mas desde que aplique cargas menores. Por exemplo, um carro. Você quer ter um carro para durar muito tempo. E o carro, na sua vida útil, né, passou aí, os eixos passaram aí por milhões de ciclos, talvez dezenas de milhões de rotações. Então, o carro é projetado para resistir uma carga não muito alta. Senão, vai ter que fazer um outro projeto de um eixo mais robusto, de material mais resistente e assim por diante. Tá? Então, certamente que o número de ciclos que coincide aí, dependendo da situação, com a vida útil, né? Porque tem número de ciclos, pode falar em carga horária, mas quando fala em fadiga, geralmente é número de ciclos. Ele é inversamente proporcional à resistência à fadiga. Mesma coisa rolamentos, né? Vocês vão ver mais para frente lá nos manuais dos rolamentos, que a vida útil aumenta se a rotação diminuir. E a vida útil aumenta se a carga submetida for menor. Tá? E a confiabilidade, ela depende do quê? Da situação a qual esses elementos de máquina estão submetidos. Ambiente, carga, disponibilidade. Não, desculpa, ambiente, carga, não. Só disponibilidade, desculpa. Né? Porque ambiente e carga são outros fatores aqui. Mas disponibilidade não é uma coisa lá comparar, né? Empilhadeira para carregar alimento ou empilhadeira para carregar explosivos, né? Mas, enfim, o SE, que está aqui nessa fórmula, pode ser obtido de uma curva como essa, com dados empíricos, né, obtidos aí de vários trabalhos, né, de acordo com o que o Monteiro disse. Dados de diversos sites de fadiga para diferentes materiais, né? Aí tem outras unidades, não apenas resistência de fadiga, mas também o limite de ruptura, né? Só que ruptura é algo mais aleatório, até de certa forma inesperado. E vocês podem ver aqui, né, que a ruptura, o espaço amostral aumenta consideravelmente e a imprevisibilidade por consequência, à medida que a resistência à fadiga aumenta. Bom, assim, só para ilustrar, né, as figuras, né, porque a confiabilidade depende de onde se aplica, né, um produto, aí, um equipamento, dispositivo, etc., né? Fugindo um pouco do conceito de confiabilidade, né? Mas, como falei agora há pouco, né? Depende muito do histórico de uso. Agora, imagina a responsabilidade que é de promover, né? Todo um processo de manutenção, cálculo de confiabilidade usando equipamentos que nem sempre estão em boas condições. Estão vendo aqui, né? Aparentemente aqui a foto do meio. Vocês estão vendo aqui tudo bancos de imagens aí, né, públicos, né? Essa foto aqui do meio, em cima, né, superior, parece ser uma polia, né, de corrente, né, munido com motor elétrico, enfim. Estão vendo aqui há um certo grau aí de corrosão. Às vezes é uma corrosão controlada, às vezes descontrolada, né? Embaixo do lado direito, uma polia com uma cabo de aço, tá? Até com eixo dentro de um mancal. Só que uma coisa né, um equipamento como esse, com graxa ou sem graxa? Aí, né, todo o processo de manutenção, confiabilidade muda, né? Estão vendo aqui, por exemplo, embaixo no meio, um conjunto parafuso e porca, a arruela montado de uma forma desalinhada com a estrutura, tá? E até mesmo um caso aí curioso, né, de parafuso que foi soldado, né, pela impressão que dá aqui foi uma gambiarra, deve ter sido mesmo. E embaixo, no foto superior, desculpa, foto superior à direita, estão vendo aqui tem um conjunto de engrenagens, né, e que são munidos por uma corrente de linha dupla, né. Só para lembrar, né? Porque, por exemplo, na manutenção automotiva, né? Tem lá correia dentada, mas tem alguns veículos que substituíram, né? Correia dentada por corrente, principalmente carros de luxo. Tá? Então, às vezes a confiabilidade torna-se maior, né? Mas fala, os procedimentos de manutenção menos frequentes. Tá? Então, muitas vezes coloca-se corrente, né? Para aumentar a vida útil.
Então, assim, eu coloquei mais algumas ilustrações, né, que eu peguei na internet, né, para ver as aplicações, né, e aí vocês podem tirar suas devidas conclusões aí, né, o que tem a ver essas fotos aí, tudo que eu falei até agora, né, em todas as aulas até então, tá? Ah, aqui vocês podem ver, por exemplo, a foto de cima, lado esquerdo, né? Um sistema com 3 correias, polia, um eixo dentro de um mancal preso por conjunto aí, porca, parafuso e arruela, num eixo aí com uma... Ah, esqueci o nome, de uma conexão aí, não é conexão, mas até vou falar mais para frente, ao qual está incluído aí as juntas, né? Juntas, né? Podemos dizer uma junta, né, que tem uma certa flexibilidade, né, eixo X e eixo Y. E até que tá meio difícil de ver aqui no extremo dessa foto aqui uma chaveta, tal, porque ela conecta o eixo com a polia, tá? Aqui, né, a responsabilidade que tem, né, você pode efetuar o cálculo de cisalhamento usando aí a seção desse gancho, ou até mesmo a seção desse olhar, né, que no caso ambos, né, são seções circulares. Até mesmo aqui, ó, aplicação de rosca, né, encaixe e desencaixe de um filtro de óleo. Aqui eu coloquei essa foto aqui, né, do sistema de freio de um carro, né, pastilha com o disco. Só para relembrar, né, da responsabilidade que tem, né? Se não trocar pastilha, há um risco de ter que trocar algo muito mais caro também, que é o disco, e a manutenção é muito mais complicada. E essa foto aqui é bem provável que eu mostre de novo mais para frente, quando falar sobre correias, enfim. Essa aqui é a correia dentada, onde geralmente em cima constam as válvulas, né, de admissão e de escape. Aí tem, né, alguns rolamentos aqui no meio, por exemplo, imagino que sejam os esticadores, né, também chamado de tensionadores, e aí tem uma polia aqui, que provavelmente é bomba d'água, tá? E embaixo o virabrequim, que é responsável pela transmissão de movimento para as válvulas, para a bomba d'água, etc. Cada carro tem lá uma geometria, né? Uma forma de montar essas correias, né? Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Mas tudo isso também é para mostrar, né, a dependência, né, de um elemento para garantir a integridade do outro. É que nem eu falei lá dos amortecedores. Um amortecedor com problema vai causar defeitos a longo prazo nos demais, né? Então, assim, eu falo confiabilidade como instrumento da engenharia de produção para determinar a partir de que momento aquele elemento aguenta o tranco, questão de tempo e de carga, mas também posso falar confiabilidade como a figura aqui atrás, né? Como um elo dependendo do outro para trabalhar em conjunto, trabalho equipe. Aí eu coloquei vários exemplos, né? E eu não sei se eu continuo, acho que eu vou parar aqui, porque eu queria dar alguns exemplos, assim, alguns estudos de caso aqui, de conceito de manutenção e até mesmo confiabilidade. Tá? São nada assim quantitativo, eu não vou mostrar cálculos, nada disso, são apenas relatos. Mas eu acho conveniente parar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Até vou colocar então ali, aula 16. Então espere um pouco que eu vou gravar outro